A graça e a paz a todos os irmãos. Hoje vamos falar da Bíblia de Jeffrey de Estudos Proféticos, né? Que essa aqui é a caixa que ela vem. Na verdade, a Bíblia é essa aqui, né? A Bíblia, lançamento da editora BV Books. E essa Bíblia, ela foi idealizada para estudo da escatologia. A versão dela é a BKJ de 1611, né, comentada por Grant R. Jeffrey, PhD. Né? Ela tem essa entrada aqui, né, presenteada por data, Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos, versão King James 1611, como a gente já falou. Aqui a folha de rosto dela, né, com as informações editoriais. Aqui o conteúdo dela, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, auxílios, né? A introdução à Bíblia, falando sobre os quadros, né? Introdução do livro, encadeamento de referências, quadros, ilustrações, concordância, assuntos e artigos, harmonia dos evangelhos, etc. Né? E aqui, ó, nós temos introdução à profecia, né? Porque é importante estudar as profecias, e vem explicando tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui. Aí aqui nós temos o conteúdo, né, de alguns estudos dentro do Antigo e Novo Testamento, né? Aqui o conteúdo já separado por livros, né? Ilustrações, quadros, etc. E aqui explicações de como funcionam os estudos. Os estudos são esquematizados em cores, né? Assuntos proféticos em azul, Espírito Santo em cinza, salvação em vermelho, bênçãos temporais em verdes. São esses 4 temas principais. Aí aqui vem a lista de todos os assuntos proféticos, o Espírito Santo, salvação e bênçãos temporais. Bênçãos temporais é a lista mais longa que tem aqui, ó. E assuntos proféticos também, né? Todos os assuntos proféticos separados livro a livro, página a página, né? Espírito Santo, você pode fazer a busca por aqui, né? Ou como pode ir também folheando a Bíblia. Salvação, né, que entra aqui. E por fim, vem a salvação aqui, né? Olha só quantos textos, né? Só sobre salvação. E por fim, bênçãos temporais, que também é bem extenso. Aqui temos a epístola dedicatória da BKJ 1611, né? Como usar essa Bíblia, a gente já vai explicar. O prefácio à Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. E aqui a nota do editor, né? Assinada pelo Cláudio Rodrigues, presidente da BV Books, editor-chefe. Dentro desse contexto todo aqui, temos a entrada do Antigo Testamento, Gênesis já com o esboço aqui, né? Toda a explicação. E somente 3 livros da Bíblia, que é Gênesis, Levítico e Deuteronômio, tem essas figuras. Todos os outros não têm. Foram conferidos, né? Aqui vem na versão BKJ 1611. Ela tem o pilcro, né? Que é esse símbolozinho aqui que a gente já falou sobre a King James 1611 com concordância e pilcro. Foi adotada essa versão para esse estudo. Aqui no meio nós temos referências cruzadas, né? Referentes aos versículos aqui. Geralmente a parte de cima refere-se ao lado esquerdo, a parte de baixo ao direito, né?
Mas aí também é só você olhar a questão aqui, ó, vem o número do versículo e você o procura aqui. Aqui, ó, vem a lista da criação, um breve estudo, né, sobre a lista da criação. E aqui, Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí vem aqui, ó, essas letras, elas se referem a alguns estudos, né, que são referências aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui na lista, que a gente encontra essas letras aqui, né? Ó, cada tema ele tem as letras, ó. F representa fé, I representa inferno, A representa arrependimento e assim por diante. Para o tema Espírito Santo, as letras F representa frutos do Espírito, né? E a letra D para dons do Espírito, a letra B para batismo do Espírito e assim por diante. A cor azul é usada para todos os versículos de assuntos relacionados ao tema assuntos proféticos. De igual modo, as letras cinza são usadas para todos os assuntos relacionados ao tema Espírito Santo. Então, essas letras aqui, elas são relacionadas ao tema do Espírito Santo, porque estão na coloração cinza, né? Aí aqui, ó, as dispensações, estudos nas páginas dentro do texto, né? Esse texto aqui se refere a assuntos proféticos, né? Deixa eu ver, é só conferir. Isso, assuntos proféticos, porque está em azul, vermelho é salvação, cinza Espírito Santo e verde no caso, bênçãos temporais. E aí, como aqui está em azul, as 7 dispensações tem a ver com assuntos proféticos, isso aqui. Todos os estudos são direcionados dessa forma. Às vezes você pode encontrar aqui, ó, por exemplo, aqui tem a ver com salvação e assuntos proféticos, né? Então, a gente percebe que às vezes um único versículo tem os dois temas juntos. Podemos ter essa percepção aqui também, ó. Assuntos proféticos e salvação, que são coisas intimamente ligadas. As notas de rodapé, né? Voltando aqui, ó. Tem as notas de rodapé também, que são os estudos dessa Bíblia, né? E segue esse padrão. Os quadros, mapas, né, das nações aqui, né? E assim por diante. Tem pontos que não tem estudos, né? A gente vai acabar tropeçando em algum, tipo esse aqui, ó, não tem estudos, só os comentários na nota de rodapé e as referências cruzadas. Mas tem ponto que a página inteira é estudo, né? Daniel, a estátua, né? O comparativo da estátua com os animais e tal. É uma Bíblia bem interessante. Aqui, ó, vamos voltar aqui para a entrada do Novo Testamento, né? Que eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Olha só. Sempre tem esse esboço, né? Ela não tem os comentários aqui, ó, sobre o período intertestamentário, mas ela tem quadros de artes explicando costumes da época, né? De onde surgiram essas artes, por quê? Aqui temos Gênesis 1:25 e diz assim: e não a conheceu até que ela gerou seu filho primogênito e chamou o seu nome Jesus. Né? Então,
a tradução dela, apesar de ser uma King James fiel, né, 1611, ela procura também mesclar o texto de forma tradicional com uma linguagem moderna, né, tentando trazer o entendimento para a mente do cristão atual. Vamos analisar aqui João capítulo 1, né, que a gente sempre analisa. Olha só, esse guia médico para a crucificação de Jesus, né, com continuação aqui, explica tudo que Jesus passou na cruz, né, em todo o momento do sacrifício. Aqui nós temos João, né, o versículo 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como a gente está falando, é uma Bíblia voltada para esses assuntos mais proféticos, né? Ela tem fitilho, né? 2 fitilhos, um preto e um amarelo. Já vamos falar sobre isso. Ela é voltada para esses assuntos mais proféticos e ela é uma das Bíblias de estudo que tem uma tendência a crescer no mercado agora, né? Ela explica as visões, né, milenista, pós-milenista, pré-milenista, explica tudo. Pré-mese e pós-tribulacionismo. E já já eu vou falar sobre a visão dessa Bíblia, né? Aqui, ó, 22, 21, ela tem a palavra amém. Aqui ela tem o índice dos artigos, esses artigos estão no corpo da Bíblia, né? E aqui nós temos a concordância dela. Depois da concordância, ela não possui mais nada, certo? Ela foi impressa na Geográfica, né? E agora vamos falar da questão do material. A capa dela é de couro, né? Sem relevo, tá? O material dela é um papel mais grosso que o normal, mais resistente, né? Pode ver que não é o papel Bíblia habitual que temos o costume de encontrar. Ela tem aqui 2 fitilhos, né? Não sei se dá para verem aí o amarelo e o preto. E o tipo de encadernação dela é encadernação costurada. Dourado na capa, né? Nas páginas. E a capa dela é como se fosse couro, né? Uma imitação do couro. Essa Bíblia King James 1611 de estudos proféticos, ela é uma Bíblia que ela trata de diversas escolas, diversas linhas interpretativas, mas ela adota uma linha específica, certo? Ela tem a linha de pensamento dela. Quem conhece mais profundamente a questão dos escritos da Bíblia, né, ao perceber os estudos ali que foram apresentados, já percebe qual a visão dela, né? E ela é uma Bíblia voltada para um público mais pentecostal, certo? Ela acompanha essa caixa, né, como a gente mostrou no início aqui. A caixa ela tem aqui a imagem dos 4 cavalos do Apocalipse, né? O branco, preto, vermelho e amarelo, com essa imagem obscura parecendo uma nuvem, simbolizando um tempo ruim, né? Aqui nós temos o símbolo, né, da BV Books, que é o trigo, e a explicação dos estudos da Bíblia aqui, né? De forma mais resumida, né? Aí aqui tem um comentário do comentarista, né, Grant Jeffrey, e do
editor-chefe da BV Books, o irmão Cláudio Rodrigues, né? E aqui os símbolos dos estudos, né, que se encontram nela: concordância, mapas, referências cruzadas, formato dupla coluna, né, que ela tem 2 colunas, como os irmãos viram. O sistema dela é paragrafado, né, fita marca-página, marca-texto, né, pilcro, subtítulos, né, e introdução aos livros. Tudo isso aqui contém na Bíblia de Estudo Profético Jeffrey. É uma Bíblia que veio complementar mais os estudos proféticos, né, que se fazem mais necessários nos dias atuais. E ela também tem uma linguagem fácil, não só no texto, como também nos estudos, o que torna uma Bíblia mais acessível a um público mais leigo nos assuntos de profecia. Recomendada para quem está iniciando agora no quesito de profecias. É uma Bíblia voltada para esse tipo de público, tá certo? A Bíblia de Concordância e Estudos Proféticos Jeffrey é uma Bíblia que está sendo lançada recente no mercado, né? E o seu preço ainda não foi muito bem tabelado. Tem gente vendendo aí de R$200, de R$100, 80, né? Então não há como precisar um valor para ela. Mas eu creio que R$150 é um preço justo para esse tipo de Bíblia, tá certo? No mais aqui, sobre essa Bíblia, né? Ela vai ser, né? Ela vai ser uma Bíblia agora que vai ser muito recomendada em algumas igrejas, esses tipos de estudo, principalmente a pastores, teólogos, que irão adquirir mais facilmente essa Bíblia, embora seja para um público mais geral. Os pastores e teólogos têm uma pretensão melhor de adquirir essa Bíblia por causa da temática escatológica e profética. E ela trata não só das profecias acerca do fim dos tempos, mas também das profecias messiânicas acerca de Jesus. Tá certo? Ela, se não me engano, ela tem uma tabela aqui, ó, em algum lugar, das profecias messiânicas cumpridas em Jesus, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está aqui nos Evangelhos, pelo que eu pude observar da última vez. Se eu não estiver enganado. João. Não, perdão, gente. É aqui, ó. É a Harmonia dos Evangelhos. Isso. Eu errei a temática, mas sabia que tinha esse estudo. É a Harmonia dos Evangelhos, que vem colocando os textos dos Evangelhos, todos aqui, em cumprimento, tá? Da forma que eles ocorreram, em Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Aí tem aqui grandes descobertas arqueológicas relativas ao Novo Testamento. E por fim, entra a introdução de Atos. Isso. Esqueci de mencionar esse estudo, mas ela é uma Bíblia mais voltada para essa temática, né? Ela mostra o cumprimento das profecias. Tá certo? A graça e a paz a todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e compartilhar nas suas redes sociais. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deus abençoe a todos. A paz.